Salve galera, professor Luiz aqui com vocês, professor de Física, e na videoaula de hoje a gente vai estar trabalhando o tema máquinas térmicas, motores e refrigeradores. Vem comigo na tela. Vamos lá galera, desculpa aí, o slide tinha travado aqui. Vamos lá. O que é uma máquina térmica? Máquina térmica vão ser aquelas máquinas que trabalham usando como fonte de energia o calor, tá? Então, o princípio de funcionamento de uma máquina térmica é o seguinte: ela vai trabalhar entre duas fontes de temperatura. Uma fonte que eu vou chamar de fonte quente e uma outra que eu vou chamar de fonte fria. Lembre-se que para ter calor eu preciso ter diferença de temperatura, né? Calor é a energia térmica em trânsito que se propaga do mais quente para o mais frio, conforme a gente já viu em aulas anteriores. Então, a máquina térmica ela vai operar entre uma fonte quente e uma fonte fria. A temperatura da fonte quente eu vou chamar de TQ. T de temperatura, Q de quente. Então, temperatura da fonte quente. A temperatura da fonte fria a gente vai nomear aqui por TF, tá? A temperatura da fonte fria. Galera, o princípio de funcionamento de um motor é bem simples, tá? Acompanhe comigo aqui. Então, a seta aqui vai indicar para mim uma quantidade de calor que eu vou retirar da fonte quente. Então, eu retiro o calor da fonte quente, transformo esse calor em trabalho, o máximo que eu consigo transformar, e parte desse calor é desperdiçado e vai para a fonte fria. Então, retiro do quente, transformo em trabalho e parte desse calor vai para a fonte fria. Então, para que vocês acompanhem melhor aqui, ó, o calor que eu retirei da fonte quente, eu vou chamar ele aqui de QE, calor da fonte quente, ou calor quente, tá? O QF vai ser o calor, né, desperdiçado para a fonte fria, QF, e T de trabalho, beleza? Então, lembrando aqui, né, quando eu falo fonte quente, fonte fria, vocês têm que lembrar do seguinte: quente é a temperatura maior do que o frio. Então, vamos lá, galera. Se eu quisesse, então, calcular o trabalho dessa máquina térmica, como é que ficaria aqui, ó? Acompanhe comigo o seguinte: o total de energia da minha máquina foi o que eu consegui retirar da fonte quente. O que eu desperdicei foi o que foi para a fonte fria, tá? Então, se eu pego o total e retiro o desperdício, o que sobra para mim é o trabalho. Então, para eu calcular o trabalho aqui de um motor, basta eu subtrair o total, que é o quente, do desperdício, que é o frio. Então, o trabalho vai ser para a gente quente menos frio. Beleza? Ficou clara a ideia? Então, recapitulando outro conceito importante aqui com vocês, galera. Em se tratando de motores e máquinas, a gente precisa relembrar o conceito de potência. Então, o que é potência? É a capacidade de gerar energia num intervalo de tempo. Só que no caso da minha máquina térmica, essa energia está sendo transformada, né, convertida em trabalho. Então, a minha expressão para potência vai ser trabalho dividido por tempo. Galera, então vamos analisar aqui o seguinte. Veja bem, trabalho dividido por tempo. Se eu tivesse, então, por exemplo, um aparelho de 20 watts e um aparelho de 60 watts, qual que é o mais potente desses dois aparelhos? Certamente vocês responderiam de 60, porque é o número maior. Mas o que significa dizer que o aparelho tem 20 watts de potência ou 60 watts de potência? O que é um watt? Vamos entender. Vem comigo aqui, ó. Então, as unidades, galera. Unidade de calor, de trabalho aqui, né, o de calor, seria para a gente o joule. E unidade de tempo seria o segundo. Só que joule por segundo é a unidade que a gente chama de watt. Então, dizer que um aparelho tem 20 watts de potência é a mesma coisa que dizer que esse aparelho produz 20 joules de energia a cada 1 segundo. Então, passou 1 segundo, ele produz 20 joules. Passou outro segundo, mais 20 joules. O de 60 é a mesma coisa que dizer que ele vai produzir 60 joules a cada 1 segundo.
tá? Então, por exemplo, se isso daqui fosse chapinhas elétricas, um exemplo mais contextualizado para vocês. Por que que a chapinha de 60 é mais potente que a de 20? Porque ela vai produzir mais calor no mesmo intervalo de tempo. Enquanto a de 20 produziu 20 aqui de calor, a de 60 produziu 3 vezes mais, produziu 60. Tá? Então, a ideia de ser mais potente é realizar mais trabalho em menos tempo. Beleza, galera? Ficou clara aí a ideia para vocês? Então, potência, trabalho dividido por tempo. E se tratando de máquina, pessoal, a gente vai ter um terceiro conceito aqui, que é o conceito de rendimento. A gente vai utilizar essa letrinha grega aqui, o napa, tá? E que é o rendimento? Rendimento é o útil, é a minha energia útil, dividido pela minha energia total. Certo, galera? Então, o que foi útil para mim aqui na máquina? Qual que é o intuito de se construir uma máquina? Realizar trabalho, né? Então, o útil para mim foi o trabalho, o total para mim vai ser o quê, galera? O total é o que eu consegui retirar de calor da fonte quente. Então, rendimento, trabalho dividido por calor da fonte quente. Tranquilo, galerinha? Uma outra maneira também de se expressar o rendimento é a seguinte. Então, a gente acabou de ver ali que o trabalho é o quente menos o frio. E vimos que o rendimento é o quê? É o útil dividido pelo total. Certo, pessoal? Então, veja bem, eu posso combinar essas duas equações aqui, ó. O trabalho não é quente menos o frio? Então, na equação do rendimento aqui, olha o que eu posso fazer, ó. Quente menos frio sobre quente, tá? Por que eu fiz isso? Isso é uma outra maneira de expressar o rendimento, tá? Algumas questões gostam de cobrar assim de vocês. Existe uma maneira de simplificar isso daqui com vocês. Vamos recapitular o seguinte, rapidinho aqui, ó, frações. Se eu tivesse aqui, por exemplo, 3 meios menos 1 meio. Como é que a gente faz essa conta aqui, ó? Como os denominadores são iguais, vocês aprenderam que a gente repete o denominador e faz a operação de cima. Então, aqui seria 3 menos 1, e no caso aqui seria igual a 2. Certo, pessoal? Beleza? Então, aqui seria igual a 2. Beleza? Então, veja bem. Se eu tivesse, então, uma expressão dessa maneira, concordam comigo que eu poderia reescrever essa expressão assim? É exatamente o que a gente vai fazer aqui, ó. Veja bem, o que vai ficar a minha expressão, ó? Meu denominador é o calor quente. Calor quente. Aqui, vou escrever aqui menor. Pera aí, galera, rapidinho. Vou escrever esse aqui um pouquinho menor, senão não vai caber. Certo? Então, vamos lá. Então, quente desse lado, frio desse lado. Por que eu fiz isso, ó? Um número dividido por ele mesmo é quanto, galera? 1. Então, o rendimento ele pode ser expresso também dessa seguinte maneira, ó. 1 menos QF sobre QQ. Beleza? As duas maneiras estão certas, tá? Então, se você souber essas duas equações aqui, você responde praticamente quase todas as questões de motores. Beleza? Então, aqui o resumo do que eu passei para vocês, tá? O trabalho é o quente menos frio. Potência é trabalho realizado num intervalo de tempo, tá? Tá aqui as unidades para vocês, né? Joule por segundo, watt, unidade de tempo, segundos, unidade de calor, né? Os joules, de temperatura seria o Kelvin, tá? Beleza? E tá aqui o significado de cada uma das letras que a gente trabalhou. Então, aqui as equações do rendimento, tá? Então, o que é o rendimento? Útil dividido pelo total, ou seja, o trabalho dividido pelo calor total, quente, né? Ou a expressão que a gente acabou de ver. As duas funcionam, tá? Beleza? Então vamos lá. Vamos fazer um exercício para a gente encerrar a videoaula e eu quero fazer um comentário também a respeito da unidade aí do rendimento. Na verdade, o rendimento ele não tem unidade, é o que a gente chama de grandeza adimensional. Então acompanhe comigo, ó. O motor realiza um ciclo a cada 2 segundos. Opa, 2 segundos é o nosso tempo. ΔT, 2 segundos. Retirando 900 joules de calor da fonte quente.
O calor da fonte quente igual a 900 joules. E rejeitando 450 para a fonte fria. O calor da fonte fria igual a 450. Beleza, aí ele fala, determine item A, o trabalho desse motor. Galera, como que eu calculo o trabalho? O trabalho é simplesmente o quente menos o frio. Então, 900, que é o quente, menos o frio, que é 450. Quanto é 900 menos 450, galera? 450. Beleza? Bem simples, né? Item B. Ele quer a potência. O que é a potência? Potência é trabalho dividido por tempo. Então, acompanhe comigo aí, ó. Trabalho aqui vale quanto? Nosso trabalho aqui vale 450. Em quanto tempo ele realiza esse ciclo de tirar do quente e jogar para o frio? Em 2 segundos. Então, 450 dividido por 2, daqui dá 225 watts. Tá? Então, aqui a unidade de calor, joule, unidade de tempo, segundo. Joule por segundo é watts. Aí ele pede por último aqui, ó, o rendimento expresso em porcentagem. Então, vamos aqui, ó, item C, o rendimento expresso em porcentagem. Então, o que é o rendimento? Trabalho dividido pelo calor da fonte quente. Então, meu rendimento vai ser o quê? Trabalho é 450 e fonte quente 900. Então, 450 dividido por 900. Beleza, galera? Então, corta um zero aqui, um zero aqui. 45 dividido por 90, galera. Se você fizer essa conta aqui, você vai achar 0,5. As unidades. Unidade de trabalho é joule. Unidade de calor é joule. Joule dividido por joule. Então, eu não tenho unidade, tá? Então, como que a gente faz para expressar o rendimento? Ou a gente expressa ele só no número aqui, ou a gente pode expressar em forma de porcentagem. Para eu transformar um número qualquer em porcentagem, basta eu multiplicar esse número por 100. Ou seja, se eu multiplicar por 100 aqui, o meu rendimento é de 50%. Tranquilo, galera? Se vocês quisessem calcular usando aquela outra expressão, vocês iam ver que iria dar exatamente a mesma coisa, tá? Então, rapidinho aqui para vocês, ó, 1 menos QF. QF é o calor da fonte fria, 450, ó. Então, 450 dividido por 900 dá quanto? 0,50. 1 menos 0,50, 0,50. Se eu transformar em porcentagem, né, multiplicando por 100, 50%. Então, as duas expressões dão para a gente aí a mesma resposta. Ok, galera? Espero que vocês tenham acompanhado. Essa foi a nossa videoaula. Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida aí, é só entrar em contato comigo, beleza? Um grande abraço e fui!